Dia de Pentecostes, dia em que o Espírito Santo de Deus foi e é enviado sobre cada um de nós para nos dar confiança, para nos dar sabedoria, discernimento e derramar seus dons e frutos sobre cada um de nós, pois essa era a vontade de Deus e isso foi o que Jesus explicou quando ainda estava pisando nesta terra, antes da sua paixão e ressurreição. 50 dias após a Páscoa, acontece Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós. E nessa imagem do vídeo tem a imagem dessa linda pomba em um lindo cenário representando figurativamente a imagem do Espírito Santo de Deus que veio sobre nós. Por isso, neste momento, passaremos por uma breve explicação para entrarmos no assunto sobre os dons e frutos do Espírito Santo de Deus, que muito ouvimos falar, mas muitos de nós, a maioria na verdade, não sabe nem o que significa. Ao terminar a cinquentena pascal, com a qual desfrutamos todos os frutos da presença de Jesus ressuscitado que vive entre nós e permanecerá conosco até sua vinda gloriosa no fim dos tempos, o Senhor nos concede seu presente mais precioso, o dom do Espírito Santo. E desejamos que o Espírito nos conduza pelas sendas do caminho que nos leva à plenitude de Deus e com Deus, na comunhão com a Santíssima Trindade e entre nós. Os dons do Espírito Santo são capacidades que o Espírito dá às pessoas para a edificação da igreja. Os dons são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Desde o nosso batismo, o Espírito Santo habita em nossa alma e produz aí os seus frutos e dons para nos conduzir ao amor de Deus e ao serviço dos irmãos. Eles nos ajudam a vencer o pecado e viver de acordo com as leis morais. Eles são indispensáveis à santificação do cristão, mesmo na vida cotidiana, e não apenas para as grandes obras. O Catecismo da Igreja Católica diz que os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Falemos um pouquinho brevemente sobre cada um desses dons do Espírito. O primeiro é o dom da sabedoria. O Espírito Santo nos concede este dom para que possamos entender e selecionar aquilo que é mais importante na nossa vida. O segundo é o dom da inteligência. Não é apenas um dom humano de entender as coisas, é muito mais do que isso. É o dom de poder sentir a presença de Deus em todos nós. O terceiro é o dom do conselho. Este dom nos liga a Deus e ao mesmo tempo nos liga às outras pessoas, ajudando uns aos outros para trilhar no caminho de Deus. O quarto é o dom da fortaleza. O dom da fortaleza nos permite ser fortes diante daquelas situações difíceis e de tudo aquilo que nos provoca e teima tirar de nós a nossa fé. Inclusive, falando sobre a fortaleza, vamos lembrar e colocar em nossas orações sempre o povo gaúcho, por tudo que estão passando, que Deus envie o Espírito Santo sobre eles e principalmente o dom da fortaleza. O quinto é o dom da ciência. O dom da ciência nos leva a um conhecimento mais aprofundado de Deus. O conhecimento das coisas de Deus não está apenas no nível intelectual, mas está no nível da vivência. O sexto é o dom da piedade, dom que está relacionado com a misericórdia, ou seja, Deus quer nos fazer ter piedade e compaixão. O sétimo e último dom do Espírito Santo é o temor de Deus. Não é o dom que nos leva a ter medo de Deus, mas é o dom que nos leva à adoração de Deus. A partir do momento em que eu conheço e busco a Deus, valorizo a sua presença em nós. Finalizamos os dons do Espírito Santo, mas quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo, mesmo que concede os dons aos que lhe pedem, colhe o bom fruto também a partir dele. Quando se fala em frutos do Espírito Santo, vem à mente uma árvore carregada de frutos. Estes são bons e prósperos, pois tudo que vem de Deus é bom. Eu sou a videira verdadeira e meu
Pai é o agricultor. Todo ramo que não der frutos em mim, ele o cortará e podará todo aquele que der frutos para que produza mais frutos. Assim diz em João 15, versículos de 1 a 2. Tendo Jesus como a videira e Deus Pai como o agricultor, o Espírito Santo vem como a água que rega a árvore e faz com que ela dê bons frutos. Estes frutos são cultivados com o amor e o cuidado e são resultados dos dons que o Espírito Santificador presenteia a seus amados filhos. Os frutos concedidos pelo Espírito Santo são 12, sendo eles: o primeiro é a caridade. A caridade é amor e é o maior dos dons, porque ela não desaparece, existe para além da morte. O céu vive no amor. A fé e a esperança hão de desaparecer, mas o amor jamais desaparecerá, assim como fala em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O segundo fruto é o da alegria, caracterizada por aquelas emoções interiores, aquela alegria interior e satisfação espiritual profunda que o Espírito Santo derrama no coração e na alma. A pessoa sente uma alegria inexplicável. Não há palavras humanas que possam descrevê-la. O terceiro fruto é o da paz. É uma suavidade interior. Tal como Jesus disse aos seus apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não como o mundo a dá, mas como eu a dou. Assim como diz em João 14, 27, Jesus é a paz e a suavidade da alma. O quarto é o fruto da paciência, que suporta as adversidades, doenças, contrariedades e perseguições. A paciência é o fruto essencial para que o cristão persevere na sua fé. O cristão paciente dificilmente é demovido da sua fé, porque ele suporta tudo com paciência. A alma paciente é mansa e humilde, não se revolta contra o seu Deus, mas tudo suporta e aceita. O quinto fruto é da benignidade, é a bondade que vai para além da bondade. Isto é, muitas vezes fazemos um bem, mas só até certa medida. Porém, a benignidade é a execução desse bem que vai para além do que deveria ser feito. Sexto fruto é o da bondade, é fazer o bem desinteressadamente às pessoas. A pessoa que o faz tem um bom coração, amando verdadeiramente. A resposta de alguém que ama a sério é: eu amo porque amo e não porque ganho alguma coisa com isso. O sétimo fruto é o da longanimidade, que é a paciência para além da paciência. É quando alguém continua a ser paciente depois de tantas e tantas vezes ter sido posto à prova. O oitavo fruto é o da mansidão. Ah, como eu me recordo de Maria quando penso neste fruto. O homem manso dificilmente se revolta. A mansidão está sempre associada à humildade e à paciência. Jesus diz, quando se refere a si mesmo: vinde a mim que sou manso e humilde de coração, que eu vos aliviarei. Vinde a mim que o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Assim como diz em Mateus 11, de 28 a 30. Este é um grande convite do Sagrado Coração de Jesus a todos nós. A mansidão é contra a ira e contra o ódio. Assim devemos procurar ser mansos, imitando o Divino Mestre. O nono fruto é o da fé. Para além de ser o fruto do Espírito Santo, é uma das virtudes teologais. A fé é um dom muito importante. Sem ela desesperamos e desanimamos ao longo da nossa caminhada, feita de altos e baixos com muitas dificuldades. Sem a fé, o cristão chega a certa altura depois de muitas dificuldades e desiste e começa a levantar interrogações e deixa de praticar o bem, deixa de ir à missa e diz: afinal, os que não vão à missa têm uma vida melhor do que a minha, então que me adianta ir à missa e rezar? A fé leva o cristão a manter-se firme na sua caminhada, mas esta fé tem que ser conservada e protegida. Uma das maneiras é a oração, que aumenta e protege a fé. A oração mantém-nos no caminho da fé e no caminho da salvação, por isso ela é indispensável. O décimo fruto é o da modéstia. Relaciona-se com o ser discreto. A modéstia é contra a ostentação e a exibição. A modéstia é o pudor que deve acompanhar todo cristão, pois nele habita Deus. Como tal, devemos respeitar o nosso próprio corpo, não expondo como mostruário. Alertai aquelas pessoas que se vestem com minissaias, decotes exagerados, blusas transparentes, calças exageradamente apertadas, apresentando os contornos do corpo.
Podemos usar roupas bonitas e arranjadas com o devido pudor e respeito, afinal nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. 11º fruto é o da continência. É um fruto do Espírito Santo. O homem continente sabe equilibrar-se, dominando a sua sexualidade, sabe guardar-se e proteger-se. A continência é uma grande virtude. Se os homens e as mulheres de hoje possuíssem esta grande virtude, não haveria em muitos lares tanta tristeza, tanto aborrecimento, porque todos saberiam manter a castidade e a pureza. A continência é o domínio de si mesmo em relação aos instintos sexuais. E o 12º e último fruto do Espírito Santo é o fruto da castidade. E a castidade é um fruto que leva o homem ou a mulher a manter a pureza do corpo e, consequentemente, a pureza da alma, não se deixando manchar, caindo em pecados contra o 6º e 9º mandamentos. O 6º mandamento diz: guardai castidade nas palavras e nas obras. E o 9º mandamento diz: guardai castidade nos pensamentos e nos desejos. Esses frutos nos aproximam do chamado feito por Deus a todo o seu povo, o chamado à santidade e às coisas do alto.